Olá, boa tarde. Depois de algumas semanas de pausa nas análises a títulos portugueses, vamos agora regressar com a análise à NOS, que foi a vencedora da sondagem semanal. A NOS, só para contextualizar aqui no gráfico semanal, tinha arrancado para um bull market em 2012, depois de fazer aqui um duplo fundo que acabou por dar origem a um movimento ascendente bastante interessante e rápido, que terminou depois, ou pelo menos foi pausado durante alguns meses, com um Head and Shoulders Top. Aparentemente, tudo indica que neste momento este fundo em V acabou por originar também ele um movimento ascendente que tem vindo a apresentar uma grande linearidade. Reparando agora e olhando com mais atenção para o gráfico diário, repare-se, é curioso que já há alguns meses, desde setembro que eu não fazia nenhuma análise para o blog a nós, apesar de estar atento a ela, na altura eu tinha feito uma análise num momento em termos de mercado completamente diferente. Estávamos precisamente neste ponto de toque, e eu esperava na altura que este ponto de toque gerasse uma reação descendente que eventualmente quebrasse este suporte. Dizia também eu na altura que se o máximo relativo anterior este máximo relativo em concreto não fosse viabilizado, se ele fosse inviabilizado, poderíamos ter aqui uma inversão de movimento. Por acaso, curiosamente, foi isso que aconteceu. Repare-se a linearidade com que tal aconteceu. Tivemos o máximo relativo que acabou por não acontecer a sua movimentação descendente. Eu tinha uma posição curta na altura, foi stopada quando tivemos aqui a ultrapassagem em alta. Tivemos a ultrapassagem disto que seria uma eventual linha de tendência, a começar por aqui. Tivemos uma estabilização de preço acima da linha de tendência, que serviu também de consolidação em termos de movimento. E depois tivemos uma continuação do movimento que, quando veio cá abaixo, foi já para ganhar força para uma continuação de movimento posterior. Repare-se, isto é aquilo que eu digo muitas vezes, quando nós temos um novo mínimo relativo e esse mínimo relativo fica saudavelmente acima do mínimo relativo anterior, é um importante sinal de força para que haja uma inversão de tendência. A partir do momento que temos a inversão na lógica de máximos relativos inferior ao anterior e começamos uma nova lógica de mínimos relativos superiores ao anterior, temos tudo consagrado para uma inversão de movimento. Neste caso em concreto, vou apagar esta linha vermelha porque é enganadora, só tem aqui 3 pontos de toque. Neste caso em concreto, o grande arranque deu-se após esta zona. Podíamos inclusive considerar aqui como um duplo fundo intermédio, depois do duplo fundo, do fundo em V mais ou menos gigantesco no gráfico diário, tivemos aqui um sinal interessante. Um sinal de consolidação / inversão de médio prazo. A sua quebra em alta acabou por viabilizar aqui um movimento ascendente bastante interessante e neste momento, repare-se, levamos uma saudável sequência de mínimos relativos superiores ao anterior, o que é sempre um indicador, um saudável indicador de tendência. É com muito gosto que reparo também que a NOS está neste momento em máximos. NOS fez inclusive hoje o definitivo breakout, apesar do volume não ter sido muito significativo, foi um breakout. Já agora deixem só, a bem do rigor, considerar também este ponto como o primeiro mínimo relativo. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mínimos relativos em sequência, uma interessantíssima tendência de inversão. E apesar de não ter sido possível, do ponto de vista técnico, comprar o título aqui nos 3,90, que foi o mínimo na altura, comprá-lo com segurança, seria seguro comprar pelo menos aqui nos 4,60. Nos 4,60 teríamos já a indicação de uma inversão de tendência e temos até agora cerca de 30% de subida. Se quiséssemos ser ainda mais conservadores e esperado pela quebra em alta deste ponto, ainda assim tínhamos já uma interessante mais-valia superior a 20%, já depois de a nós ter dado um sinal de inversão. O que é que poderemos então esperar? No que diz respeito ao médio prazo, e estando nós em máximos, não há nada neste momento a indicar-nos que poderemos estar perante uma correção, uma inversão. Temos esta linha, que é uma linha guia, não é uma linha de tendência muito rigorosa, porque temos duas inflexões que acabaram por não chegar até cá abaixo, o que também é bom, mas repare-se que temos já 4 pontos de toque. É uma linha, por isso, válida, interessante e que poderá servir para nos acompanhar em termos de negociação.
Olhando para o gráfico horário, é importante constatar que, de facto, esta linearidade tem sido quase levada à regra pela nós. Sempre que há uma pequena correção, acaba por ser uma correção terminada num movimento de inversão e acaba por dar mais uma oportunidade de entrada no título para quem ainda está fora. Vamos olhar então para o curtíssimo prazo, para os últimos momentos, para tentarmos tirar aqui algumas ilações. Voltando só atrás muito rapidamente, este será então o meu ponto de referência no gráfico numa ótica de médio prazo. Numa ótica de médio prazo, os 5,41 são agora a nossa referência. Enquanto os 5,40, 41 não forem quebrados em baixa, a nós continuará saudavelmente a sua progressão. No que diz respeito ao gráfico horário e fazendo aqui um zoom em relação ao preço em si, só fazer um zoom out para contextualizar, movimento ascendente, muito rápido, muito linear, muito interessante, pela sua sustentabilidade. Apesar de ser um movimento rápido, não é um movimento insustentável, tem um ângulo completamente sustentável. Repare-se, aqui no MetaTrader é bastante mais fácil ver isso porque o gráfico não fica desfigurado. Temos um ângulo, uma quase diagonal em termos de preço. Isso, quando temos um movimento diagonal, estamos perante um movimento bastante salutar em termos de sustentabilidade. Aqui no gráfico horário, então, podemos considerar esta pequena referência, apesar de não ser um mínimo relativo muito consistente, podemos considerá-la aqui como uma zona de suporte. Desde a zona dos 5,68 até aqui à zona, enfim, um pouco mais acima, nos 5,75, temos aqui uma pequena zona de suporte, apesar de, como vemos, e como vimos também já no gráfico diário, a grande referência para o curto prazo serem então, neste caso em concreto, os 5,38, no gráfico diário está um pouco mais acima, porque isto acabou por ser feito no intraday. Esta é a grande referência numa ótica de médio prazo. No que diz respeito ao curto prazo, vamos ficando atentos a uma eventual inversão de tendência. Uma inversão de tendência que geralmente se caracteriza, inversão de tendência de curto prazo, que se caracteriza por um movimento, por exemplo, em topo. Poderíamos ter aqui um eventual, por exemplo, um head and shoulders, que desse depois origem a uma correção de curto prazo, isto sem colocar o médio prazo em causa. Poderemos perfeitamente ter um cenário deste género. Eventualmente, uma continuação do movimento ascendente, uma correção até aqui à linha de tendência e depois uma continuação do movimento, sem que isso seja, de facto, colocador em causa do bom momento da nós. Neste caso, esta referência é importante nos 5,41 porque, em primeiro lugar, o preço teria de ultrapassar em baixa a linha de tendência que já é válida o suficiente para ser considerada e depois teria de quebrar, então, o importante suporte para inviabilizar este movimento ascendente. Para já não há, então, nada que o indique. Na minha modesta opinião, seria interessante esperar por uma correção ou por uma consolidação para depois conseguirmos fazer uma compra mais segura. Neste momento, enfim, estamos em máximos, poderemos ter uma continuação do movimento, uma continuação da linearidade do movimento, mas é sempre bom esperar. Repare-se, temos tido estas pequenas correções / consolidações, é sempre interessante esperar por uma consolidação ou por uma correção antes de fazer um posicionamento, porque isso diminui significativamente o nosso risco, já que aproxima também o preço ao nosso ponto de stop ideal. Bem, é tudo então em relação a nós. Boa sorte a quem está dentro e a quem quer entrar. Obrigado a todos pela atenção e bons negócios.